Boa tarde da Christian e da Guilherme. Bem-vindos a mais uma live. Uma live hoje que vai ser bem bacana e bem divertida, acredito eu, né? Então, para as pessoas que estão entrando, boa tarde para todos mais uma vez. Relembrando do nosso canal Spotify, relembrando do nosso canal YouTube, relembrando do nosso IGTV, todos estes conteúdos que estamos proporcionando assim, livre, gratuitamente para vocês, vão estar nessas plataformas. Vocês podem acessar elas, né, da forma que vocês preferem, IGTV, YouTube, ou Spotify, podcast da Apple, etc. Então, hoje, Guilherme, temos uma live divertida, né? Isso mesmo. Hoje a gente tem uma live com uma temática que tenho certeza que vai atrair a todos vocês e que vai dar o start para a gente iniciar uma nova fase de lives e de conteúdos que a gente vai disponibilizar aqui na Kinetec, que eu tenho certeza que vai gerar bastante interesse em todos vocês. Sabe, Guilherme, uma coisa interessante, que estávamos falando lá com a equipe comercial nossa, e aí a gente percebeu que no decorrer do ano teve uma mudança. Ou seja, o pessoal que entra em contato conosco hoje é diferente do pessoal que entrava em contato conosco o ano passado. Mais ou menos é o mesmo perfil, ou seja, a mesma categoria de profissionais da área da saúde, né? O que mudou? Nós estamos percebendo que muitos hoje tentam avaliar de forma um pouquinho mais criteriosa com os recursos que eles têm. Ou seja, antes o pessoal tinha celular, ou câmeras, ou possibilidade de medir, sei lá, comprimentos, etc. Só que não estavam usando muito, né? Hoje está tendo um movimento interessante nesse sentido. A gente está percebendo que também o pessoal é interessado a ter um instrumento um pouco mais acurado na medição. De qualquer forma, está fazendo uma medição a diferença de antes, que não estava, na verdade, tentando medir. Com certeza, muito, né? acredito. Então, é uma onda bem interessante que está acontecendo aqui. Faz parte da nossa visão, nosso objetivo é que o Brasil, em poucos anos, vire referência biomecânica mundial. Temos certeza que o conhecimento, a capacidade dos profissionais da área da saúde do Brasil, eles são prontos para ser referências mundial, né? Falta só um instrumento, falta só crescer mais um pouquinho. Mas, então, a gente está vendo que está tendo este movimento bacana que bate um pouquinho com a nossa visão. Estamos bem felizes. Isso mesmo. Ok, fora esta pequena introdução, a gente vai trazer um assunto, né, Guilherme, que pode ainda dar um pulinho mais, bem pulinho mais, né, sobre esta questão aqui, né, de ter um crescimento sobre a avaliação né, importante. Aí, o tema é testes de maior estresse para avaliação biomecânica da corrida. Por que este tema hoje, Guilherme? Então, o tema de testes de maior estresse para avaliação da biomecânica da corrida, ele vem justamente seguindo essa tendência que a gente está construindo, né? Então, nós tentamos agora, nas últimas lives, construir todo um embasamento científico de conteúdo, né, para a galera que nos acompanha. Então, a gente disponibilizou artigos para vocês, a gente construiu lives explicando cada uma das variáveis mais importantes da avaliação da corrida e como aplicar. E agora a gente vai começar a entrar na nova fase. Agora que eu tenho o conhecimento, né, e eu tenho certeza que vocês assistiram todas as lives, quem não assistiu, por favor, procura lá no YouTube as lives anteriores sobre biomecânica da corrida. Agora que vocês têm o conhecimento, nós vamos para o próximo passo, o next level, que é efetivamente avaliar. Né? Então agora a gente vai entrar numa nova área que se trata não só do conhecimento científico, mas da avaliação e da aplicação prática. Por quê? Porque não adianta nada a gente ter o conhecimento, não saber como aplicar. Da mesma forma que não adianta nada a gente aplicar sem o embasamento. Então agora a gente vai construir essa nova linha e vai direcionando justamente rumo nesse objetivo nosso, né, que é transformar o Brasil em referência mundial em biomecânica, né, que é
acho pouco ambicioso, inclusive, né? Eu acho que se você com o potencial topa que nós nesta temos, missão, né, nesta visão de virar referência mundial, Brasil, referência mundial, ou já existe uma realidade assim, a odontologia brasileira é referência mundial. exatamente. Então, por que não também a biomecânica brasileira virar referência mundial? Vamos lá, se você topa, bota lá um dedo legal, Aí, ó. tá? Para participar também desta missão compartilhada, né? Não subestimem o conhecimento de vocês, né? A gente tem, com certeza, potencial para fazer o Brasil virar aí uma potência na área da biomecânica. Tenho certeza disso. E aí, como é a avaliação biomecânica da corrida normalmente, Guilherme? Como pessoas Então, atuam normalmente? Isso é uma boa pergunta. A avaliação da biomecânica tradicional que nós conhecemos, né, que nós vamos discutir mais para frente, ela um pouquinho mais aprofundada, ela parte de dois elementos. Tá? O primeiro elemento é um método preciso e quantitativo para adquirir informações da corrida, e normalmente aqui se utiliza algum tipo de tecnologia biomecânica, né? Lembrando que a gente sempre discutiu aqui a importância da biomecânica dessa área, que é a biomecânica instrumental, ou seja, de se utilizar as tecnologias para poder adquirir informações precisas. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa, né? A gente precisa de alguma tecnologia para nos dar informação confiável, tá? E o segundo passo, e aqui entra, né, o G-Walk, plataforma, câmeras de alta precisão, né? E o segundo passo é a visão do movimento. Né? A avaliação biomecânica da corrida tradicional, ela parte disso, de eu olhar a pessoa correndo, buscando alterações na corrida, e ao mesmo tempo que ela corre, eu esteja adquirindo, por exemplo, variáveis espaço-temporais e cinemáticas de alta qualidade. Então, é sempre importante eu ter a visualização clínica, qualitativa do gesto, filmar ele, observar, isso é uma coisa bem importante, mas é fundamental que eu tenha também informações quantitativas de alto valor, né? Eu não posso só lidar com a questão qualitativa, lembrando que a gente está tentando elevar a qualidade, né, das nossas avaliações. Então é fundamental se ter aqui instrumentos que me deem informações com precisão. Ok. O que procuramos na corrida do atleta quando avaliamos a corrida? Quais parametrinhos, quais indicadores a gente procura ali, né? Então, hoje, na biomecânica da corrida, são 15 determinantes principais, grandes determinantes, né? Alguns deles a gente consegue observar, outros a gente só consegue medindo, tá? Então, quais são os principais? Acho que aqui a gente pode começar direto com os espaços temporais, né? A cadência, o comprimento do passo, né? As questões de propulsão, né? Depois a gente entra nas questões cinemáticas, por exemplo, a movimentação do centro de massa, a movimentação da pelve, né? O alinhamento do quadril. Então, se eu estou com, por exemplo, o quadril com rotação interna, com rotação externa, se eu tenho como é a cinemática da minha pelve, se eu estou com ela em elevação, se eu estou ela em retroversão, se eu tenho um giro muito exagerado da pelve durante a corrida, se eu tenho pouco giro, pouca mobilidade pélvica enquanto eu corro, isso também ocorre, né? Isso a gente consegue informações cinemáticas, né? Sim. A pelve talvez seja o segmento que mais representa, que representa o maior número de grupos musculares e mecanismos simultaneamente. Então, se eu consigo observar a cinemática da pelve com precisão, eu tenho uma série de outras informações que são relevantes para a gente. E a inclinação da pelve, né? Que aqui vai me dar informações de musculaturas estabilizadoras, que vai me dar informação também se eu tenho uma mobilidade adequada para gerar cada ciclo de passada. E aí vem uma lista, né? Movimento de membros superiores, ângulos de ataque da tíbia, a flexão do meu tronco enquanto eu corro, como eu movimento o meu pé e o tipo de pisada. Então, é uma lista longa de determinantes cinemáticos, né? Que a gente vai estar discutindo. Entra também o varo e o valgo dinâmico, né? Que é o posicionamento do joelho. O crossover, que é a pisada cruzada, né? São uma série... É uma checklist, né? É uma série de atributos que a gente deve observar.
Eu não vou detalhar hoje cada um deles, né? Mas quem estiver nos acompanhando, tenho certeza que daqui para frente vai aprender muito sobre biomecânica da corrida. Que a gente deve observar enquanto a pessoa corre, tentando identificar possíveis déficits musculares ou ainda questões que aumentam a probabilidade de eu me lesionar. Né? Porque isso também é uma coisa importante. Esses determinantes, essas questões técnicas da corrida, quantitativas ou qualitativas, elas são tanto questões que influenciam o meu desempenho, porque se eu não estou fazendo a corrida no seu formato, na sua estratégia mais econômica, eu posso acabar gastando mais energia, né? E às vezes questões de desempenho, eu não consigo melhorar meu tempo porque algo da minha técnica está afetado. Como também, dependendo do caso, a gente apresenta também questões que podem aumentar as chances de eu me machucar. Certo. Né? Então eu tento proteger aquele corpo apresentando para ele alguns dos determinantes. Uma coisa importante, a gente não tenta mudar padrões em corridas que não apresentam problemas. A gente sempre tem primeiro o problema e depois tenta criar a solução, né? Eu não vou tentar mexer em time que está ganhando, né? A expressão, né? Certo. Então, os primeiros elementos tem que ter um problema. E depois a gente busca o aumento. A não ser que a gente esteja falando de um altíssimo nível onde a gente quer melhorar aspectos muito pontuais. Mas... para buscar um rendimento diferenciado. Isso, né? Aí. Certo. Então, basicamente são esses. É uma lista longa, né, gente? Mas eu tenho certeza que quem nos acompanhar agora daqui para frente vai começar a se interessar cada vez mais por eles. Ok. Aí, Guilherme, durante a prova, um atleta, escutei várias vezes falando de análise de corrida, etc. Sim. Então, durante a prova, o atleta vai fadigar, né? E aí acontece que ele vai mudar, né? Alguma coisa ali com aquela fadiga mais ali, né? Sim. Se esses determinantes, quando avaliamos o nosso atleta ali, não aparecem durante a corrida, é suficiente para fazer um diagnóstico? Ou seja, as determinantes que tu colocaste lá em cima. Sim. Tá? Eu estou avaliando ele, vou mandar ele correr 10, 15, 20 minutos na esteira, tá? Eventualmente é um cara de prova mais longa. E aí? Será que é um desafio suficiente para entender alguns aspectos dele? Ou ali temos ainda um trabalho que pode achar alguma coisa diferente? Perfeito. Essa é talvez a maior limitação da avaliação da biomecânica da corrida tradicional. Sim. Né? Qual é o problema? Essa avaliação tradicional da corrida, apenas com a corrida, ela não é suficiente por causa justamente dessa limitação. Quando eu avalio o meu atleta em ambiente controlado, certo, ele não está cansado, né? Porque a nossa avaliação, ela não vai demorar 2, 3 horas ali, que é o tempo de prova dele, prova de 20 km, prova de 40 km. Né? A gente não vai ficar ali algumas horas correndo com o atleta para ir fazer a avaliação. Isso, do ponto de vista de sustentabilidade do serviço, isso não é sustentável. Sim. Né? Então, não. Né? Não é suficiente fazer somente a avaliação da corrida, porque eu posso ter uma corrida que nos primeiros 20 minutos é perfeita, impecável. Sim. E depois ela pode ir sofrendo alterações. Sim. Devido à fadiga. Eu escutei mais de um caso assim, que tiveram que mandar ele correr mais tempo para identificar. Né? Para começar a encontrar os sim, problemas, né? Sim. Porque no começo a corrida é impecável. Né? Até porque muitas vezes é uma questão de fadiga central também. Né? Eu conheço o gesto, eu faço o gesto, no entanto lá no meio da corrida eu esqueço deles, porque eu já estou fadigado, né, a nível central, e eu já não consigo mais recrutar e coordenar os músculos da forma correta para ter uma postura mais excelente. Né? De uma forma mais adequada. Então, somente a avaliação da corrida, ela não é suficiente. Inclusive, enfim, tem vários lugares que prestam o serviço de avaliação da corrida que usam só esse modelo. E muitas vezes a corrida quase não tem alterações. Então fica muito difícil de pontuar as causas dos problemas que a gente tem. Certo. Fica muito complicado. Né? Então nós precisamos fazer o quê? Desenvolver avaliações que
de certa forma, simulem o movimento da corrida, que sejam altamente padronizadas, assim como a corrida, porque a corrida ela é muito padrão, né? Todas as passadas, elas devem ser cíclicas, né? É um movimento cíclico onde eu consigo repetir ele várias vezes e a gente consegue observar várias pessoas correndo e perceber as nuances, ou seja, dentro do ser humano é um gesto normal, né? E ao mesmo tempo seja mais difícil que a corrida, em todos os aspectos físicos que a corrida demanda. Estressar mais. Exatamente. Desafiar mais. Eles precisam ser testes que causem um estresse maior do que a corrida, mas ao mesmo tempo seja semelhante à corrida. Porque eu não posso, por exemplo, eu posso botar o meu atleta fazer um agachamento. Sim. O agachamento ele é muito mais estressante do que uma corrida no curto prazo, né? É um teste super difícil. No entanto, ele é um gesto muito diferente da corrida do ponto de vista da coordenação motora. Então não serve. Então eu preciso ter avaliações que sejam mais estressantes, mais desafiadoras que a corrida e ao mesmo tempo usem mecanismos semelhantes ao da corrida. Sim? Okay. E aí a gente consegue ter uma avaliação mais precisa de quais são os determinantes que estão afetando o desempenho e a incidência de lesão. E quais são, por exemplo, esse tipo de teste? Então, quais são esses tipos de testes, né? Normalmente, e isso aconteceu inclusive semana passada, né? O pessoal nos liga, né? Pô, e essas avaliações, elas servem para quê? Os movimentos que não são de corrida e se repetem muito semelhante são os saltos. Afinal de contas, a corrida é uma série de saltos. Via de regra, nós avaliamos 4 saltos principais. Para tentar buscar tudo que a gente tem na corrida com uma avaliação para cada. Certo. Porque a corrida ela é completa por si só, né? Sim. Se eu pudesse fadigar o meu atleta durante a esteira e esperar até os determinantes cinemáticos aparecerem, seria perfeito. Eu não precisaria dos outros testes. Então eu preciso ter um teste para cada tipo de componente que está sendo avaliado, que são os saltos verticais. Certo. Quais são? O squat jump, que é o salto que inicia em agachamento. O counter movement jump, que é um salto onde eu inicio em pé, me agacho e salto novamente. Salto contra o movimento. Exatamente, né? O salto com contramovimento. O drop jump. O drop jump ele já vai me dar uma informação do quê? Eu vou estar em cima de um caixote, né? Normalmente o padronizado que se usa é um caixote de 30 centímetros. Para pessoas de populações de risco, idosos, pessoas com uma lesão importante ainda em recuperação, a gente diminui pela metade, 15 centímetros, e eu salto desse caixote e tento soltar o mais alto possível. E o último é o drop fall. O drop fall ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque nele eu estou em cima do caixote e eu levanto uma das minhas pernas e com a perna que está em apoio eu devo realizar uma aterrissagem. Sim. Então são 4 saltos diferentes. Cada um vai me dar uma informação diferente para contribuir com o gesto da corrida. Tu lembra aquela vez que a gente estava com um cliente fazendo drop, que eu fiz um drop fall bastante. E aquele drop fall, fizemos um drop fall teu na plataforma da Eu Costa, fiz também. que tu começou. É que eu caí, exatamente. São testes de muito estresse, né? Então Sim. são realmente difíceis de se fazer. Sim. Aí aquele drop fall que eu fiz, a altura assim, desabei tudo assim. Tu tava, Sandra, também lá? Acho que sim. Tava assim. Derretia assim. É visível, né? Creio. Tá. Ok. E cada um, tu mencionaste aqui, 4 testes de salto, counter movement, squat, drop jump E o drop fall. e o drop fall. Ok. Conta um pouquinho mais. Por que eu preciso fazer o counter, o squat, o drop fall e o drop jump? Então, por que a gente escolhe 4 saltos, né? A gente tem que entender uma coisa muito importante. Quando nós corremos, existem 4 capacidades físicas que são importantes, 4 atributos físicos. Não vou chamar de capacidades, porque dentro da educação física já está bem estabelecido, né, quais são as capacidades físicas. Mas são 4 atributos do meu condicionamento que são fundamentais. O primeiro é força. Força pura. Né? Eu sou forte ou não? Isso é um aspecto. Né? Então, eu sou forte em cada um dos músculos que necessita de força enquanto eu corro? Né? Tanto citricamente quanto concentricamente. Perfeito. Então,
Eu tenho força pura? O teste que vai avaliar a força é o squat jump, né? Que é o salto agachado. O que tem nesse salto? Como eu inicio de uma posição estática e aí realizo o meu salto, eu estou apresentando para o avaliador o quão capaz eu sou de repercutir a minha força num gesto funcional. A explosão pura, né? Pura. Sim, porque ali tu não tem a componente elástica, que já comentamos em outros testes. Ele está lá só para explodir. Exatamente. Não vai ter a componente dinamicamente, né? Sim. Então, diferente, por exemplo, de eu fazer um teste de repetição máxima, que é muito comum na área do treinamento de força, onde eu levanto uma carga o mais alto possível, eu quero saber o quanto eu consigo, uma mesma carga, ou seja, o meu peso, o quão alto eu consigo levantar. E aí, se eu apresentar déficits nesta tarefa, eu sei que são déficits de força dinâmica, porque este é o teste que tem maior importância para esse tipo de atributo das minhas capacidades físicas. Ok. Né? O segundo aspecto é a potência. Corredores têm que ser potentes. O que é a potência? É o tempo que eu demoro para desempenhar a minha força. Adicionando aqui o fator elástico. Né? Na corrida, é muito importante que, além de forte, nós tenhamos um componente elástico muito eficiente do nosso corpo. Por quê? Porque esse componente elástico, além de me auxiliar a gerar força em maiores velocidades, ou seja, naqueles milissegundos da corrida, eu vou conseguir fazer pequenos ajustes e conseguir desempenhar força da forma adequada enquanto eu corro. Isso também vai me ajudar na questão econômica. Por quê? E isso a gente já viu em live e pós-live, né? Bom desempenho elástico é economia de movimento. Porque a contração elástica não desperdiça energia, ela não gasta energia, ela aproveita a energia potencial investida no sistema. Certo. Né? E a potência, essa nós vemos com o Counter Movement Jump. Sim. Potência tem a relação entre a velocidade e a força, né? Exatamente. Ou seja, que gera outra questão, mas é a componente junta que a gente vai ver, que é a questão da potência. No counter movement, então, a gente tem a parte também elástica junto à parte da explosão, né? Isso aí. E aí, ok, aí tu colocaste esta questão da potência, né? Por que é importante a questão da potência no Counter Movement Jump? Repete um pouquinho este conceito aqui, Guilherme. Então, no Counter Movement Jump nós realizamos o contramovimento. Sim. Durante o contramovimento, o que eu faço? Um agachamento. Sim. No ritmo que o atleta acha mais confortável. Então eu faço um agachamento e depois devolvo com um salto. Certo. Com a tríplice extensão de quadril, joelho e tornozelo. Certo. Nesse momento em que eu realizo o agachamento, eu estou alongando as minhas musculaturas. Esse alongamento, ele acontece tanto nas partes ativas do meu músculo, nas proteínas contráteis, quanto nas proteínas não contráteis, que são aquelas proteínas colágenas, né? Que contribuem... A faixa, os tendões. Perfeito, que contribuem espichando, né? Fazendo esse movimento de espichar, como se fosse uma borracha. Quando eu alongo isso, eu estou empregando energia no sistema. Né? E o que acontece? Quando eu estiver lá embaixo, eu vou realizar uma contração ativa. Só que ao mesmo tempo que eu realizo essa contração ativa, eu vou agora encurtar aquele elástico que eu estiquei. Certo. Então, além da força ativa, eu vou estar desempenhando também a minha força passiva, que é uma força que não gasta energia. Certo. Então, eu tenho ativa que gasta energia e passiva que não gasta energia. Eu somo as duas e eu tenho o desempenho total do Counter Movement Jump. O que ocorre? Atleta, né? Atleta não, todas as pessoas devem saltar mais alto no Counter Movement Jump do que no Squat Jump. Por quê? Porque no Counter Movement Jump eu tenho a força ativa mais a passiva. Certo. No Squat Jump eu não tenho a força passiva, eu tenho apenas a força ativa, que é o que a gente chamou de força pura dinâmica. Certo. Aqui a gente está vendo um elemento
de potência, porque tem a questão da velocidade. Aqui eu preciso fazer esse movimento rápido, mas eu tenho agora dois elementos, a força ativa e a passiva associada. E isso vai me trazer também informações de potência do atleta e também questões relacionadas à economia de movimento. É isso, porque é o elástico que depois ajuda na a corrida. ter um consumo menor, uma resposta. Perfeito. Durante a corrida a gente vai estar usando esses mecanismos elásticos, não num salto, né, mas em cada passada. Certo. Então, se eu tenho um bom mecanismo elástico, se no meu counter movement jump eu consigo saltar mais alto do que no meu squat jump, significa que durante a corrida eu vou ter um componente elástico contribuindo para a minha tarefa. Ou seja, eu estou economizando um pouquinho de energia a cada passo e lá no final isso vai dar muita diferença. Certo. Falamos com o Rodrigo, na live do Rodrigo, que falamos bastante desta questão aqui, né? Que tem a questão do stiffness, que é um dado, né, para a gente medir isso aí. Quanto é eficaz a tua componente elástica ali. Perfeito. Também, né? Ok. Então a gente viu a parte explosiva, a parte de força dinâmica, a parte com o squat jump. O counter movement a gente vai ver a questão de como entra a devolver potência à componente elástica durante o salto. Isso mesmo. Para entender que tipo de economia o nosso atleta pode ter durante a corrida dele. Beleza. E aí, drop jump. O que faz o drop jump, Guilherme? Bom, aí a gente vai agora no drop jump. O drop jump, esse aqui vai nos dar uma informação que é o seguinte. Bom, eu consigo ter potência. Mas será que se eu estiver numa fase de descendente com o meu centro de massa, ou seja, se eu estiver caindo, eu também consigo devolver essa potência? Porque o que acontece? Uma coisa, todos os testes, eu esqueci de mencionar antes, são feitos com a mão na cintura, né? Uma coisa eu estiver aqui com a mão na cintura, flexionar os joelhos e saltar. Sem impacto. Sem impacto. Né? Estou no chão, eu não saio do chão. Eu só saio quando eu decolar. Exato. Mas na corrida tu tem esses impactos. Né? Perfeito. Na corrida eu estou o tempo todo caindo. Eu caio e caio e caio e caio. Né? Não cair literalmente, né? Mas cada passada é uma queda, porque eu estou voando e aí eu caio e salto de novo. Né? Então eu sempre tenho essa questão. Então eu preciso ter também essa capacidade de controle da minha musculatura para oferecer essa potência também durante a fase descendente do centro de massa. A reatividade. Exatamente. Ou seja, impacto e pum, né? Impacto devolve, impacto devolve. Aproveito do impacto para devolver. Essa expressão está perfeita, inclusive vou botar ela na aula. Eu tenho que aproveitar o meu impacto para devolver isso em salto. Certo. Por quê? É muito comum, quando a gente, por exemplo, está descendo uma escada, né? A gente coloca a perna e tenta proteger o meu corpo do impacto. Na corrida eu não vou me proteger do impacto, eu vou usar o impacto a meu favor. Certo. Então eu vou me proteger, fazer uma aterrissagem segura, mas de forma que eu consiga fazer a descendente do meu centro de massa e devolva isso em potência. Certo. Então, no caso da corrida, nós temos que usar essa queda a nosso favor. Porque o nosso centro de massa vem acelerado de uma fase de voo e eu preciso devolver isso da forma mais rápida e eficiente possível, ainda com economia de energia, que é o drop jump. Né? O drop jump eu vou estar lá em cima numa caixa, eu vou saltar, vou bater no chão e aqui eu tenho que cuidar para não... Porque é muito comum, né? A pessoa cai no chão e faz assim e se protege e aí vai realizar um salto com contramovimento. Quando deve ser o contrário, eu devo aproveitar a queda para saltar mais alto. Certo. E isso é uma questão que diz muito respeito ao controle. Né? Controle é o quê? É eu recrutar os músculos certos, da forma certa, na hora certa. Isso é controle dentro das ciências do movimento, né? O músculo certo, da forma certa e na hora certa. Então, com o drop jump, tu espera de pular mais que com o counter movement jump. A gente vê de tudo. O importante é que a altura seja próxima. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, mas tem que ser a mesma altura do counter movement jump. Aí significa que ele consegue aproveitar isso adequadamente. Tá. Né? É importante isso. A gente vê... Assim, atletas de alto nível conseguem saltar mais, né? Isso é fato. Mas da população em geral, como tem um desvio padrão bastante elevado, estando num valor próximo, significa que ele está conseguindo aproveitar essa energia. Se ele estiver muito abaixo, significa o quê? Que ele não consegue aproveitar a energia de amortecimento. O amortecimento, desperdiça toda a energia e aí vai fazer o CMJ. Perfeito. Então ele tem que pelo menos saltar a mesma altura. Ok.
E aí temos também o drop fall, Guilherme. Isso aí, o drop fall. Esse teste, ele é um teste um pouquinho mais qualitativo, vamos chamar assim, né? Porque o fall é a queda. Sim. Todos agora são jumps, né? Squat jump, salto em agachamento, counter movement jump, salto com contra-movimento, e o drop jump, salto com queda. E o drop fall, é queda. Então é drop, fica engraçado, em português a gente não consegue muito traduzir isso, drop e fall, né? É uma queda em queda, né? Mas, enfim, o que eu faço? Eu vou saltar do caixote, aterrissar numa perna e estabilizar o meu corpo naquela perna e retornar à posição ortostática. Né? O que significa isso? Que eu tenho que ter a capacidade de amortecimento adequado. Aqui eu não vou ver o quanto eu consigo devolver do amortecimento em potência. Aqui eu vou ver só se aquele organismo, e isso se faz em uma perna de cada vez, consegue naquele membro inferior desempenhar um amortecimento adequado sem os determinantes cinemáticos de lesão e desempenho. Sim, porque assim, respeito uma corrida que tu vai sempre impactar com uma perna, mas não com uma altura relevante, né? Porque é o teu pulinho que tu tá dando, né? Isso aí. Aí tu vai colocar uma altura maior, aí vai ter um incremento de velocidade devido à gravidade, e quando tu vai cair ali, o impacto que tu vai ter que absorver é maior, e aí se tu tem a capacidade de controlar efetivamente aquele impacto ali, tu vai manter uma estrutura, digamos assim, que não desaba, uma estrutura que consiga manter né, uma cinemática organizada. Isso aí. Né? Mas se tu, na verdade, não tem esta capacidade de controle excêntrico no impacto, aí vai evidenciar um pouco mais aspectos... Os determinantes cinemáticos. Exato. Então, é bem interessante, porque, inclusive, daí, este teste, ele é unipodal, né? É o único dos três que a gente usa unipodal. E aqui eu já tenho a informação de cada perna, né? Se nas duas pernas eu consigo, tá conseguindo amortecer e controlar aquela queda de uma forma saudável, né? Porque na outra a gente avaliou como a gente consegue devolver essa força. Agora a gente quer só avaliar se eu consigo amortecer e receber essa força de uma forma segura e efetiva para aquele organismo. E assim a gente tem o fechamento do ciclo, né? Sim, Sim, porque este é exatamente o oposto, por exemplo, do squat. Isso. O squat tu vai ver como é que a explosão, né? Para cima, com as duas, né? Para cima. E aqui tu vai ver a queda. A queda, como é que é. É o oposto do squat jump. O squat e do counter movement também. Também. Né? Os dois eu quero ver como a pessoa sobe. Aqui eu vou avaliar a queda. Né? E assim a gente fecha esse ciclo, né? Que é o quê? A avaliação da corrida, ela parece ser suficiente. Né? A avaliação da corrida que a gente conhece hoje, ela parece ser suficiente, realmente, mas ela não representa efetivamente o desempenho de prova. No stress um pouco mais, vamos supor, na prova começa a ter lomba ou descida, ou vai ter um terreno mais irregular, ou né, uma coisa assim, aí o desafio muda completamente. O desafio motor muda, né? Não é mais aquele desafio de esteira, eu preciso de algo mais. E aí a gente tem com os testes de saltos, que são testes funcionais e dinâmicos de muita qualidade, com muitos parâmetros que eles oferecem. É muita literatura, né? Muita literatura, tudo muito bem embasado, né? Eu lembro que da última vez que a gente contou os artigos, né, que a gente utilizou para a montagem do curso, acho que estava na beira dos 80 artigos, né? 80 artigos. Então, tem muita literatura embasando para a gente conseguir afirmar que o desafio motor do salto contribui para a avaliação da corrida justamente no ponto fraco da avaliação biomecânica da corrida, que é as questões de maior estresse e desafio, né? Afinal de contas, o chão tem buracos, né? E a gente, na esteira, não tem, e a gente não consegue avaliar esse tipo de situação numa esteira. Ok. Ótimo, Guilherme. Então a gente viu ali uma visão. Normalmente, quando a gente entra dentro dos testes de saltos, que parametrinos a gente está acostumado a olhar, Guilherme? Então, os principais no teste de salto são, vamos dizer que são dois, né?
O primeiro é a altura do salto, é importantíssimo. Uhum. E o segundo é o comportamento da minha força de reação do solo. Uhum. Né? Por que esse é tão importante? Porque, bom, a gente vai discutir isso mais pra frente, mas... Tem vários, né? Tem a potência, tem a força concêntrica e excêntrica. Exatamente. Tem, né? Tem muitos elementos aqui, né? Dentro do comportamento da minha força. Os dois focais grandes são a altura e o comportamento da força. Isso. Que tem um shape, né? Tem que ter um formato. Ela tem que, durante a aterrissagem, durante a decolagem, tem que ter um formato diferentes, né? Eu preciso respeitar um funcionamento sincrônico dos meus grupos musculares para poder produzir força de forma mais efetiva. Então a gente tem esses dois que são fundamentais. E depois vem aqueles que vêm ao encontro do desempenho, né? Uhum. Que daí é a potência, o pico de força. Daí esses são bem aplicados mesmo ao desempenho. A gente quer daí atletas de alto nível. Mas os dois elementos, assim, que entram no mesmo grupo dos determinantes cinemáticos é a altura e o comportamento da força, né? E o comportamento da força entra também nessa questão da decolagem e da aterrissagem. São dois elementos ali que a gente consegue. Agora não é uma leitura fácil aquela curva. Não, a gente custou bastante a compreender ela para poder oferecer o melhor para os nossos... É a primeira vez que a gente viu, né, que acho que estávamos juntos, que aí era quando o Stefano Maldifasci lá apresentou, e nós olhamos, como é que tu entende que ele é glúteo e panturrilha? Só um pouquinho. Aí exatamente. Depois, né, bacana. Ok, então, temos alguma interação ali, Dani? Pergunta não, só o pessoal com emoji dando oi. Ok, então, eu acho que mais ou menos tratamos o assunto, colocando aqui uma modalidade da integrar, porque ainda não integrou, sobre a avaliação de corrida, que são testes de saltos. Colocamos aqui 4 saltos bem importantes de avaliar. Se vocês gostaram deste assunto aqui, podem colocar, ou queremos conhecer mais, etc. De qualquer forma, temos um curso online, né, Guilherme, que a gente apresenta muito bem, detalhadamente a parte de avaliação dos testes de saltos, tanto cinemática quanto cinética, então as forças, e também eletromiográfica, ou seja, o padrão de recrutamento adequado dentro dos saltos. Vale a pena, se vocês querem dar uma olhada, conferir no nosso site. Lá tem a página do curso do salto, onde explicamos um pouco melhor ele. É um teste que é um curso, na minha opinião, que é de grande qualidade. Provavelmente é o nosso curso com mais qualidade, com mais dados ali, como comentou o Guilherme. Ele montou todo o curso sobre 80 literaturas, então é uma mega revisão final de conceitos. Acho que uma coisa importante de falar também é que no curso do salto, além de ensinar a avaliar, a gente ensina a parte do fundamento científico e ensina para cada déficit, para cada alteração, a intervenção de treinamento que se faz para correção, né? Então ele é completo. Né? Isso mesmo, as aplicações. Ok, então, chegamos ao final da nossa live. Se alguém quer colocar uma pergunta, pode colocar, então que encerramos aqui. Hoje foi uma live divertida para mim, é um assunto que eu gosto muito, os testes de saltos. Quando eu faço com os clientes testes de saltos, sempre tem uma pergunta, Dani? Tem uma pergunta aqui também. As palmilhas anti-impacto são eficazes para a corrida? Anti-impacto? Palmilhas anti-impacto? Assim, o que eu vou falar? Como é que é o nome dela? Marlene. Marlene, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala de impacto. Porque o que tem se visto por aí? Que, às vezes, o tênis é o aspecto que menos influencia. O nosso calçado, né, de forma geral, é o aspecto que menos influencia no impacto. Né? Claro que se eu correr com uma bota ou com um tênis de corrida, isso vai fazer toda a diferença. Mas quando a gente começa a comparar calçados entre si, especificamente no impacto, que é a taxa de produção de força nos primeiros 100 ou 300 milissegundos, depende do autor,
o material que a gente usa ali, ele é talvez o menos importante. O mais importante é o atleta. O mecanismo que ele tem de controle para isso. E isso a gente só consegue avaliando aferir esse tipo de elemento. Sim. As palmilhas, o que a gente tem hoje, um referencial muito bom, assim, comprovando, são para as questões de um dos determinantes cinemáticos que a gente falou, que é a postura do pé. Né? Então, o tipo de pisada que a pessoa apresenta, as palmilhas têm se apresentado como importantes ferramentas complementares. No entanto, para o impacto, o que a literatura tem apresentado é o contrário. A órtese que a gente usa, às vezes tem pessoas que correndo de pé no chão tem um impacto reduzido e quando correm com tênis, o impacto aumenta. Né? Por quê? Porque a pessoa se sentiu muito segura com o tênis e daí foi lá e despejou uma carga muito grande. E já de pé no chão, ela tenta se proteger e ela diminui o impacto. Então, o impacto ele é um elemento indivíduo dependente. Certo. Né? Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que ter muita cautela, assim, quando vai discutir impacto em materiais. Né? Tivemos uma live com o Eduardo Wust. Isso, o Eduardo. Que fizemos, acho, foi um tempo atrás, Sim, né? faz um tempinho. Eduardo, e antes tivemos uma outra live com o Dr. Zaro, eles trabalham no IBTEC, que é o Instituto Brasileiro de Tecnologia de Corros e Sapatos, que está em Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Eles testam e avaliam sapatos e certificam sapatos. Fizeram um trabalho de uma pesquisa gigantesca sobre absorção de impacto, sobre conforto de sapatos. Aquela live lá, o Eduardo detalha muito bem questões sobre sapatos, coloca uma série de informações sobre como escolher também um sapato, dá uma série de indicações muito bacanas. Vale a pena assistir, está lá no nosso canal YouTube e no nosso IGTV também. O Zaro e o Eduardo, né? Sim, são os dois. Muito boa sobre calçado. Dani? Temos mais uma pergunta aqui. O Eduardo até estava nos acompanhando. Olha só, que legal. Aqui o Instagram da Clínica do Exercício Físico. Existem parâmetros em percentual sobre o contato de antepé, médio pé, retropé, pronado e supinado no contato do solo durante a corrida? Se existem parâmetros em percentuais. Em percentuais. Ok. Aqui é assim, por exemplo, nós temos um sistemas que até dão esta informação aqui. Só que o que acontece? É extremamente individualizado, né? Ou seja, tem a pessoa com corrida pronada, tem a pessoa com uma corrida supinada, que também depende de que fase, tem a pessoa que corre antepé, retropé. Então, o que acontece? O sistema não vai te falar, é normal assim, vai te falar, é assim. Isso, essa é o mais importante. Ele tem percentual de contato de antepé de 60% e de retropé de 30%, né? Então, eles acabam dando esta coisa aqui, porque eu acho que uma normalidade efetiva a gente não tem ainda. É que assim, a grande questão aqui é que assim, cada corrida é uma corrida. Né? Os nossos corpos se adaptam de formas diferentes ao nosso padrão de movimento. A velocidade muda, isso mesmo. O aspecto biomecânico, né? Tá. E nessa questão é um pouquinho perigoso a gente falar sobre normalidade, porque às vezes uma pessoa está fora do padrão normal, ou seja, daquele que mais se repete entre todos, e não tem nenhum problema. E às vezes nós temos uma pessoa que tem um pouquinho de alteração e aquilo já gera uma grande repercussão no organismo dela, com dores, com lesões e etc. Certo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com isso para avaliar primeiro a pessoa que está realizando, para identificar se aquele é um fator determinante de lesão e desempenho. Certo. Então, primeiro o problema e depois o mecanismo. Se a gente partir do mecanismo, a gente pode criar um falso positivo, né? E a gente vê problema onde não tem, né? Porque nem toda corrida é igual. Sim. Não, é isso, né? Outro dia teve um comentário a uma live, ou um stories, acho, que aí depois quem comentou até mandou uma literatura falando, e daí 85% dos corredores correm de retropé, né? Isso é normal?
Podemos falar que é normal correr de retropé, então, porque 85% Então, é isso aí. A questão é o conceito de normalidade, né? É. Dentro da estatística, normalidade é só aquele que mais se repete. Dentro da estatística. Aham. Só que dentro da área da saúde, o normal é aquele que tem menor repercussão à saúde, a problemas de saúde, né? Então, Certo. a postura normal é aquela que tem menos risco, Certo. que causa menos problemas. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque, como a gente falou, a corrida em retropé é a que mais se repete. Então, do ponto de vista estatístico, ela é a corrida com mais pessoas fazendo, então ela é normal. Agora, do ponto de vista da questão elástica, dos mecanismos de controle, da otimização de energia, que a gente viu aqui em alguns artigos sobre o padrão de pisada, ela não é a normal, né? Porque ela não é a que apresenta mecanismos ótimos para o desempenho. Certo. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com chamar normal ou não. Normal para quem? Né? O que é normal? O que é normal? Para ti, né? O que é normal? Sim. Será que as pessoas são normais? Ainda não foi. Por exemplo, na marcha, os parâmetros são bem Bem estabelecidos. estabelecidos, de cinemática, de cinética, de Isso aí. eletromiografia, muito bem estabelecidos. Na corrida, que é sujeita, porque a marcha tem que falar uma coisa, a marcha apatológica, ela está naquela velocidade ali, traz 4, 5 Uhum. km por hora, não tem como, é aquele ali, né, o parâmetro que acontece. A corrida muda, né? A 8 km por hora é uma coisa, a 12 tem que ter um desempenho diferente, a 15 tem que ter um desempenho diferente, e a 20 mesmo. tem que ter um desempenho diferente, e altera toda a biomecânica, a cinética Isso e a mesmo. eletromiografia, né? Perfeito. Muda tudo. Então, assim, por exemplo, no nosso sistema de avaliação eletromiográfico da corrida, quando a pessoa corre, a gente coloca ali um padrão de recrutamento com um desvio padrão baseado na velocidade. Tem que escolher qual é a velocidade que ele está correndo, porque isto implica depois uma mudança de recrutamento, né? Então, é isso aí. Não é fácil estabelecer uma normalidade, Não. ou pelo menos ainda hoje não é um dado assim, a normalidade oficial é aquela ali, né? Isso? Isso aí. Sem mais perguntas, Dani? Sem mais perguntas. Muito bem, então. Ok. Acho que a gente pode ir direcionando para o fim, então. É isso aí, então, pessoal. Muito obrigado para ter participado. Espero que vocês tenham gostado desta live. É uma live divertida, um assunto que tanto eu quanto o Guilherme gostamos sempre de falar. Então, na semana que vem teremos mais uma live. Provavelmente estamos esperando um convidado um pouquinho especial. Vamos ver. Vamos ver. Vai topar. E aí, bom final de semana, bom almoço. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, pessoal.